Fala galera, que prazer, que privilégio poder estar aqui com você mais uma semana e agora para compartilhar com você o estudo, né? E esse estudo da semana, lembrando que nós estamos aí na série de pregações, encontros, e nesse último sábado nós estivemos pregando e foi o primeiro capítulo da série, que foi o Desacreditados, e nós contamos a história de dois discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús, que está lá em Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, é importante você ler inteiro, tá, esse texto, para que você possa compreender um pouco mais dessa história, tá certo? Eu consegui dividir aqui, lembrando que o contexto aí já era no domingo. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, ele já havia ressuscitado, inclusive já tinha encontrado-se com Maria Madalena e algumas das mulheres, mas as palavras delas não foram levadas a sério. Inclusive, elas tinham falado com esses discípulos de Emaús, mas eles, mesmo assim, tomaram o seu caminho ali para Emaús, que era uma aldeia que ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Então esse é o contexto. Então esses homens indo para o caminho de Emaús, eles encontram com Jesus. E aí eu dividi esse estudo em dois pontos, que é o antes e o depois desse encontro com Jesus. O antes é assim: eles estavam cegos e com o coração tomado de tristeza. Por que eles estavam cegos? Não é cego fisicamente, mas espiritualmente falando. Eles não conseguiam, notar a presença de Jesus, até mesmo reconhecer. Eles notaram, inclusive eles falaram, porém eles não reconheceram que era Jesus. E o seu coração, a Bíblia diz que eles estavam tomados de grande tristeza. Hoje em dia, o caminho de Emaús para nós talvez seja o nosso quarto. Muitos dos nossos adolescentes hoje têm o hábito de se trancar no seu quarto, para os seus momentos de choro, para o seu momento de tristeza, e é isso que acontece. E aqueles homens estavam no seu momento de desacreditar mesmo nas promessas de Jesus, porque eles sabiam que Jesus ressuscitaria, mas eles não levaram a sério, porque o próprio Jesus falou isso, inclusive os profetas diziam isso, né? E esse caminho de Emaús, então, eu queria que você enfatizasse para a sua célula que talvez o nosso adolescente pode estar passando por esse momento, e esse caminho o que é? É nada mais do que o caminho de desistência. O caminho a qual nós paramos de confiar ou acreditar nos planos de Jesus para nós. A ideia, quando eu pensei nesse tema e colocar ele por primeiro, é o seguinte: antes de nós levarmos o Evangelho, antes de nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos ter o nosso coração voltando a queimar por Jesus. E é isso que não estava acontecendo com esses homens. E aí eles estão com seus olhos fechados, não conseguem enxergar Jesus, estão tomados de tristeza, inclusive até mesmo para as Escrituras, porque Jesus ele expõe a Bíblia desde Moisés até os profetas, e esses homens, mesmo assim, não reconhecem Jesus. E aí, no segundo ponto, eu coloco sobre o impacto do encontro o pós-encontro com Jesus. Tem o antes e o depois do encontro com Jesus, que aí sim, eu queria que você levasse a sua célula a entender a importância desse encontro com Jesus. Olha só, os olhos deles foram abertos no partir do pão. Jesus, ele no meio da estrada, chama eles, Jesus fala: olha, eu vou continuar a estrada, vou continuar o meu caminho, porém eles convidam Jesus para entrar na casa. Só que nesse entrar na casa, eles servem o pão para Jesus, e quando Jesus parte o pão, os seus olhos são abertos, e a Bíblia diz que como escamas, eles caem dos seus olhos, e eles reconhecem Jesus nesse exato momento. Só que quando eles reconhecem Jesus, sumiu. E aí eles falam: nossa, como meu coração queimava quando ele falava. E talvez eles olharam um para o outro e eles falaram: o meu também queimava quando ouvia se falar de Jesus, porque o encontro com Jesus faz o nosso coração queimar, faz o nosso coração arder por ele. E a Bíblia diz que quando o nosso coração queima também, os nossos pés, eles se tornam velozes para anunciar o Evangelho, porque a palavra mostra que a partir do momento que os seus olhos são abertos e o seu coração queima, imediatamente, eles não esperaram amanhecer o dia, imediatamente eles voltaram para Jerusalém, porque eles reconheceram e sabiam que Jesus estava vivo, eles precisavam
compartilhar dessa verdade. E aí então eu coloco, né, que os olhos são abertos e o coração arde e nós temos pressa para anunciar o evangelho. E no ponto C aí, o encontro com Jesus faz com que os nossos lábios sejam abertos para proclamar o evangelho de Cristo. É isso que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. O nosso coração arde tremendamente por Deus, né, e a gente sente uma vontade absurda de falar de Jesus. Sabe quando você está apaixonado, aquele adolescente que está apaixonado e ele, em todas as suas conversas, ele tenta incluir alguma coisa que liga a pessoa que ele está apaixonado? É assim quando nós estamos amando Jesus e quando nosso coração queima por Ele, nós não nos contemos, de todos os momentos nós queremos falar dele, compartilhar dele para as pessoas e é isso que nós precisamos fazer. Esses jovens, esses discípulos voltaram para onde eles nunca deveriam ter saído. E é isso que nós precisamos levar a nossa célula a entender. Será que nós estamos indo para o caminho contrário? Porque às vezes a gente acha que apenas por conhecer a palavra de Deus, nós estamos no caminho correto. Mas esses homens conheciam a palavra e mesmo assim estavam indo para o caminho contrário de Jerusalém. Então, às vezes, nós estamos também conhecendo, porque não é só conhecer, mas é praticar e acreditar naquilo que nós estamos vendo, beleza? Então, leve a sua célula a entender que é importante nós termos este encontro com o nosso Senhor Jesus. Eu creio que nós teremos aqui grandes adolescentes vivendo experiências extraordinárias com o nosso Senhor Jesus, beleza? Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua célula, que você tenha uma célula abençoada e nós estamos juntos e valeu!